Oi, eu sou Mikasa e eu nunca pensei que acharia alguém tão literalmente eu quanto o Xavier de Wandinha. Então, eu quero pedir licença a todos que adoram me ver falando de coisas antigas para eu poder defender aqui um artista romântico, enquanto eu analiso essa série do momento de uma forma totalmente parcial e irresponsável. A história começa com a nossa doce Wandinha sendo mandada para a escola de nunca mais após ter quase matado alunos que fizeram bullying com seu irmão, usando para isso belas piranhas que ela usou como se fossem Magikarps úteis, num belo ataque fatal em busca de insígnias. Seus pais estão bem animados, afinal de contas, aquela escola une os dois e eles viveram tempos magníficos ali. Mas Wandinha tá meio que nessa vibe de adolescente, chatinha, e diz que ela não é como eles e que com certeza vai fugir daquela escola o quanto antes. Ai, que cringe! Enquanto nossa protagonista tá ali na sua nova prisão, conhecendo sua coleguinha de quarto animada e coloridinha. Olá, amiga! Tá me tirando? E a escola, com seus vários e estranhos estudantes, vemos que aquela pequena cidade chamada Jericó está sofrendo com ataques de algum tipo de monstro, que o xerife humano ali insiste em dizer que tem a ver com um povo estranho ali da escola. Seguimos então com nossa garotinha de trancinha se rendendo ao treino de esgrima, mas como ela é incapaz de se passar despercebida, ela logo já chama Bianca, a versão aquática da Regina George, para um belo duelo de espadas, o que garante a ela um belo corte na testa, que agora ela pode usar como uma cicatriz de guerra pra impressionar quem quer que ela queira. E após conhecer um nerdzinho perdido que estava ali na enfermaria, ela ganha o seu curativo e vai embora, mas ela quase é morta, esmagada por uma estátua de gárgula. Mas ela é salva pelo nosso grande e aclamado Muso Xavier. Então descobrimos que eles já se conhecem desde criança e que ele tem uma quedinha por ela desde essa época, porque ela meio que salvou ele de ser queimado quando eles estavam brincando de pique-esconde em um funeral, e ele decidiu que seria uma belíssima ideia se esconder no caixão da pessoa morta, e quase foi cremado se ela não tivesse aparecido e salvado ele. Mas como vimos, nossa protagonista é muito fria e calculista, então ela nem se dá o trabalho de agradecer aquele menino por ter salvado a sua vida. Caguei pra você. As aventuras de nossa querida Wandinha continuam, mas com agora a ajuda de Mãozinha, que se tornou seu fiel escudeiro depois de uma bela e sutil ameaça de ter todos os dedos quebrados. Você tem duas opções. Eu te tranco aqui o restante do semestre. Você vai aos poucos enlouquecendo, tentando fugir à unhada. Opção 2. Você jura lealdade eterna a mim. Ih, rapaz. E a primeira missão daquela mão é simplesmente ajudar a Wandinha a escapar da sua primeira sessão de terapia, porque ela não tá nem um pouquinho afim de conversar sobre sentimentos com uma estranha, por mais que essa seja uma ordem judicial. Ela consegue fugir ali pulando a janela e entra numa cafeteria e conhece Tyler. E ela olha pra esse garoto com cara de cachorro pidão e acha que é uma boa pedir ajuda a ele pra sair daquela cidade. O cachorrinho rouba, o cachorrão conquista, mas o lobo pede. Minde! Mas como ele é um homem que se valoriza, ele se recusa a sair e ajudar uma completa estranha antes que o seu horário de trabalho termine. E enquanto ela está ali esperando aquele total desconhecido que ofereceu a ela uma carona, Wandinha simplesmente arruma briga com os meninos que chegam ali e bate em todos. Mas ela é encontrada pela diretora que tinha dado falta dela na terapia e que agora levaria ela de volta para a escola. Mas antes disso, ela acaba explanando o sobrenome de nossa protagonista e o xerife, que é pai do Tyler ali, acaba soltando no ar de que talvez o pai da Wandinha seja um grande criminoso que está andando solto pelas ruas. Mais tarde naquele dia, e utilizando tecnologia, coisa que Wandinha é totalmente contra, ela consegue entrar em contato com o Tyler, utilizando-se assim também de seu pet, a Mãozinha. E eles marcam de fugir em um festival que vai ter ali. Mas antes que isso pudesse acontecer, Wandinha, que tá tentando aprender a lidar com as suas visões que ela anda tendo recentemente, acaba correndo pra floresta achando que um nerd que ela conheceu após desafiar a abelha rainha corre perigo de morte. Mas o feitiço vira contra o feiticeiro e ela começa a ser atacada por ele, que jura que sua mãe, uma grande vidente, previu que Wandinha destruiria a escola e que era o dever dele impedir. Afinal de contas, ele tem um desenho em suas mãos e nada prova mais algo do que um desenho. Mas antes que ele possa mandar aquela gótica para o cemitério, ele é atacado por um monstro que estripa ele todinho, bem na frente dela. And they're kooky, mysterious and spooky. They're all together, kooky, the Addams Family.
Vou cagar. Ninguém acredita na história da nossa protagonista porque simplesmente não existe nenhum vestígio desse tal aluno morto na floresta. E por mais que ela tenha certeza do que ela viu, o Rowan acaba aparecendo ali vivíssimo da Silva. Sabendo que algo de errado não está certo, ela tenta descobrir o que está acontecendo ali, enquanto ela tenta escolher um grupo de atividades no qual entrar. E acaba achando seu lugar com Eugenie, ali no clube dos apicultores, que agora tem um total de 2 membros. E atrás de respostas, ela acaba voltando naquela floresta e encontra os óculos do nerdzinho e tem uma visão onde vê que ele que tentou matar ela com aquela estátua e que ainda brigou com Xavier, que tentava a todo custo defender a sua amada. Sabendo que os dois eram colegas de quarto, ela decide simplesmente invadir o espaço pessoal do nosso maravilhoso artista e romântico incorrigível atrás de pistas, já que o cara que ela procura foi expulso misteriosamente da escola após aparecer vivo. Ela começa então a mexer nas coisas do Xavier e encontra algo belíssimo, um desenho dela feito por ele. Esse homem é simplesmente um dos mais românticos que já pisou nessa terra. Mas alguém chega ali e, como uma verdadeira stalker, ela se esconde e fica ouvindo a conversa de Xavier e Bianca, a sua ex, e deixa escapar que ela tá sabotando o torneio de barcos que vai ter no dia seguinte, que ela não gosta da Vandinha e nem sabe o que aquele seu ex cabeludinho vê nela. Então nossa gótica resolve se juntar à sua amiga loba pra derrotar aquela sereia no próprio jogo dela. A equipe das gatinhas acaba vencendo a corrida de barcos com a ajuda de Mãozinha e várias trapaças, e Vandinha foge dali porque ela é muito humilde e não gosta de receber parabéns. Então ela sai dali e vai se isolar no canto quando ela vê um dos símbolos das suas visões, que inclusive estavam no desenho que o Rowan mostrou pra ela. E é ali que ela descobre uma passagem secreta que leva a uma sala também secreta, onde ela acha o livro que tanto procura, da onde aquela página com seu desenho havia sido retirada, até que ela é capturada. Por que tá preto, cara? Well, come to see 'em. They really are a spree 'em. The Addams Family. Vandinha se depara com seus sequestradores, que são nada mais, nada menos do que alunos ali da própria escola, que formam a sociedade secreta Belladonna. Bianca quer fazer algo contra sua inimiga gótica, mas Xavier a protege, chamando ela pro grupinho, mas tem seu convite brutalmente negado pela garota de trancinhas, que sai dali sem mais problemas. No dia seguinte, os alunos vão pra cidade interagir com os humanos numa espécie de celebração que tem ali pra comemorar o fato de que todos os habitantes dali fingem gostar daqueles monstros estranhos. A criançada exótica ali é dividida em grupos para ajudar no festival, mas Vandinha não tem tempo para isso. Com a pista dada por Xavier de que o seu opositor naquele desenho é o Peregrino, o tão famoso e cultuado cara fundador ali da cidade, ela conta com a ajuda de Eugênio e Mãozinha para ir atrás de respostas, invadindo propriedade privada. Preciso saber mais sobre esse Crackstone. Então temos que invadir um templo. Então, descobrindo que aquele templo ali, na verdade, é uma grande farsa, ela pede ajuda pra Tyler pra descobrir onde fica o verdadeiro. Mas como, novamente, ele é um cara muito trabalhador, ele não sai dali pra ajudar ela na sua pesquisa. Então, ela vai sozinha pra floresta. Enquanto ela está ali procurando por pistas naquele lugar abandonado e destruído, ela acaba tendo uma visão com uma menina literalmente igual ela, mas no modo claro, que está sendo condenada por bruxaria. E nessa visão, essa garota consegue escapar de ser morta queimada e diz pra Vandinha que aquele cara de chapéu estranho ali não vai parar até matar todos eles. Então a visão acaba. A felicidade por ter visto sua antepassada dura pouco, porque Vandinha vê simplesmente um monstro ali. 9 da matina. Que piada velha. Então ela sai correndo pra não virar comidinha. E seguindo seu caminho, ela vê belas pegadas, descobrindo assim de que o monstro tem a sua forma humana. E é quando o nosso grande herói Xavier, amante de uma mulher só e o melhor artista de todos, aparece ali pra proteger sua amada da chuva. Ela tenta mostrar pra ele as pegadas, mas a chuva apagou tudo. E apesar de levemente cético, aquele homem apaixonado diz que agora concorda com ela que tem alguma coisa de errado, porque seu amigo morto-vivo, que foi expulso, de repente respondeu as mensagens dele, mas de uma forma que o verdadeiro Rowan não responderia. Ou seja, provavelmente tem alguém se passando por ele. Eles voltam para a cidade, onde estão todo mundo ali comemorando na frente da estátua do cara que apareceu na visão de Vandinha, numa forma de declarar guerra contra aquele cara que oprimiu vários no passado. Nossa gótica ordena que Mãozinha exploda aquela estátua de seu novo inimigo, enquanto ela toca uma bela melodia em seu violoncelo, mostrando que agora as coisas vão ficar sérias. Porque se tem uma coisa que Vandinha não suporta, são pessoas preconceituosas.
Quarta-feira, Addams começa o episódio 4 em busca de respostas no necrotério, onde os corpos das vítimas do monstro estão sendo analisados. Então ela descobre que a cada vítima um pedaço do seu corpo é coletado como um troféu pela tal criatura, o que deixa a nossa protagonista muito intrigada. No meio de todo esse mistério, a escola está totalmente eufórica com um baile que vai ter ali, exceto, claro, nossa gótica sem alma. Mas quando ela vê um arranhão no pescoço do meu protegido Xavier e é pega no pulo, desbilhotando ali o estúdio dele, ela é obrigada a chamar ele pra ir na festa com ela, uma forma de disfarçar suas desconfianças. Fato esse que deixa aquele homem radiante de felicidade, sem ele nem desconfiar de que a Wandinha encontrou ali os desenhos que ele fez do monstro e que agora apenas quer provas pra usar contra ele. Possuída pelo espírito da gangue do Scooby-Doo, Wandinha corre com o desenho roubado Xavier direto pro xerife, que compara ele com uma foto que ele tem ali do monstro, mas diz que ele não pode fazer nada sem provas concretas. Então nossa garota de trancinhas acaba saindo de lá frustrada e encontra com Tyler, que acaba descobrindo que ela vai no baile com o Xavier e fica revoltado, dizendo que ela tinha dado sinais de que gostava dele. Sinais que ele tirou de algum lugar onde não bate sol, visto que a única cara que a Wandinha tem a série toda é literalmente essa. A vida segue e com a ajuda de Eugene e os desenhos roubados de Xavier, ela encontra o covil do monstro, onde encontra uma garra dele. Com isso, ela corre pra invadir mais uma vez a propriedade privada de Xavier, roubando assim um pano que ele tem ali no lixo dele com sangue. Antes que ela possa fugir dali mais uma vez, meu artista favorito do mundo aparece e pega ela com a boca na botija. Ele até tenta explicar que o que tá acontecendo ali é que ele vê um monstro nos sonhos dele e não sabe lidar com esses sentimentos. Então ele desenha o monstro e que aquele corte no pescoço dele foi feito por um dos seus desenhos, visto que seu poder é fazer com que tudo que ele desenhe saia do papel e se transforme em alguma coisa viva. Mas como nenhuma das suas justificativas tem algum efeito em Wandinha, aquele homem de cabelo comprido fica extremamente de coração partido, porque ele descobre que Wandinha não queria ir ao baile com ele, simplesmente só queria arrumar provas pra incriminar ele. O homem pensou que daria uns beijinhos, mas infelizmente ele se apaixonou por uma menina sem coração. Nossa gótica de tranças deixa aquele homem com um vazio no peito e corre pra tentar incriminar ele, dando ao xerife as provas pra ele fazer exame de DNA. E marca com Eugene de ir lá na toca daquele monstro de noite procurar mais pistas. Mas acaba que ela é tomada pelo espírito adolescente e cancela seu rolê com seu amigo das abelhas pra ir ao baile com Tyler. E o lanche de tocaia na caverna? Mas apesar dos preconceitos de Wandinha, ela até tenta se divertir ali, improvisando alguns passinhos de danças góticas ali no meio de todo mundo, enquanto Eugene, que estava sem nada melhor pra fazer, resolve ir em sua expedição atrás do monstro sozinho. Mas infelizmente a festa acaba terminando mais cedo porque os meninos humanos que apanharam da Wandinha acabam pregando uma peça ali em todos os alunos de Nunca Mais e faz com que chova tinta vermelha em todos ali. Eles nem derramaram sangue de porco de verdade. Nisso, nossa dançarina gótica corre pra floresta porque ela descobre que Eugene está lá. Mas antes que ela possa encontrá-lo, ele é atacado pelo monstro. A investigação de Wandinha continua, mas outro mistério vem à tona. A família da Wandinha vai ali fazer uma visitinha pra ela, pra ver como tá andando as coisas, e a diretora sugere que eles todos ali façam uma terapia em grupo pra ver se consegue melhorar os resultados ali das terapias. Enquanto os Addams estão indo ali abrir o coraçãozinho com a terapeuta, o xerife vê o grandioso Sr. Addams livre, leve e solto e acha aquilo uma afronta, já que ele considera aquele homem culpado por um assassinato de anos atrás. Mas ele não tem tempo nem de pensar sobre isso porque recebe uma ligação de que o legista que cuidava dos casos ali da morte do monstro foi encontrado com um belo tiro na cabeça, dado por ele mesmo com sua própria arma, coisa que não faz sentido algum porque ele parecia feliz até alguns dias atrás. Planejava um cruzeiro com a esposa, parecia animado com a aposentadoria. Acho que não dá pra saber o que se passa na cabeça de alguém. Uma bala ao que parece. Chegando na cena do crime, ele se depara com uma carta de despedida daquele homem dizendo que ele não conseguia mais conviver com a culpa e ter inocentado alguém anos atrás por uma autópsia errada, o que é motivo suficiente para ele simplesmente ir prender Gomes no meio de uma confraternização de pais e alunos ali da escola Nunca Mais, deixando agora a Wandinha com dois mistérios nas mãos, com o pai preso por questões do passado e seu amigo Abelha internado em coma. Ela tenta entender o que aconteceu conversando ali com seu pai e ele conta a história de que ele foi acusado por uma morte acidental do primogênito de uma família influente e rica ali da região. Acidente esse que
consiste em uma discussão que acabou terminando com Gomes esfaqueando seu rival para salvar sua amada. Wandinha acaba engolindo aquela história, mas sabe que seu pai omitiu alguns fatos. Então, querendo voltar logo para a investigação do monstro, ela vai atrás de respostas com a sua mamãe. E nessa bela conversa de mãe e filha, ela descobre que a garota de suas visões é sim uma parente dela de anos atrás, que foi quem derrotou Craigstone, o peregrino que é venerado por aquela cidade, que não passava de um lunático religioso e preconceituoso. E logo após essa revelação, Mortícia revela que quem matou Geralt, na verdade, foi ela, tentando salvar o seu amor. Enquanto ela conta essa história, ela descreve o rosto de raiva do cara que foi rejeitado, e Wandinha finalmente sente que resolveu aquele mistério. Mas para isso ela precisa de provas concretas. Provas essas que ela vai conseguir simplesmente escavando o túmulo desse tão famoso Geralt em busca de resposta. Ah, isso me faz lembrar quando você ganhou seu primeiro kit de exumação. Você ficou tão feliz que quase sorriu. Mas mãe e filha acabam presas por simplesmente desenterrarem um cadáver. E na prisão, a família Addams, com a exceção de Feioso, que foi esquecido no churrasco durante toda essa série, tem seu belo reencontro. Wandinha interrompe seus pais ali, beijando. Já vi chacais com mais autocontrole do que vocês dois. Com uma visão e dizendo que ela tem todas as respostas, porque ela roubou um dedo do morto ali e ele está azulado. Sinal esse de que mostra que ele foi envenenado muito antes de receber aquela espadada na barriga. Então seu pai simplesmente acelerou a morte de um morto. E com isso elas conseguem fazer um acordo ali com o prefeito para liberar seu pai, visto que no fundo ele sabia de tudo e só queria incriminar aquele pobre homem romântico. Apesar de que toda a família do Geralt já estava mortinha e que não fazia nem sentido nenhum ele tentar fazer justiça sobre alguém. Então Gomes é finalmente liberado e Wandinha tem que lidar com o fato de que agora sua mãe sabe que ela tem visões, mas que não pode ajudá-la. Mas só quem pode ajudar a Wandinha nisso é sua antepassada Gudi, aquela menina que ela sempre vê nas visões, que com certeza é muito boa nisso. E com isso, mãe e filha finalmente fazem uma trégua naquele clima horroroso de "eu não sou você, mãe", que estava ali. E voltando-se à sua investigação atrás do monstro, Wandinha confronta a diretora, que é Metamorph, e se passou por Rowan para fingir que ele estava vivo e que nada daquilo tinha acontecido, para assim tirar a escola de suspeita. Mas antes que elas possam aprofundar muito nesse assunto, alguns alunos ali começam a gritar e elas veem que o gramado está pegando fogo, formando uma frase. Wandinha tenta invocar sua antepassada em busca de ajuda, mas é atrapalhada por Enid, e logo depois por um estranho bilhete convocando ela para a cripta do Craigstone, convite esse que é prontamente aceito. Embora ela esperasse encontrar ali respostas ou algo bem mórbido, nossa gótica encontra uma linda festa de aniversário com alguns de seus amigos ali. Mas o que chama a atenção dela é que temos ali, gravada em pedra, uma das partes da frase que foi queimada no jardim da escola. Então, encostando ali, ela tem uma nova visão com o Gudi dizendo para ela que ela deve achar aquele lugar onde elas estão o quanto antes, porque elas estão ficando sem tempo. E é engraçado como a sua antepassada prefere muito mais ficar brincando de mestre dos magos, cheia de enigmas, do que simplesmente dizer para sua antepassada onde ela tem que ir para resolver aquilo o quanto antes, já que pelo visto ela está com muita pressa de ter aquele mistério resolvido. Meio decepcionada com isso, ela acaba indo desabafar com Eugenie, que eu chamei anteriormente de Eugenie porque eu sou burra, e por mais que ela pague muito de garota sem alma e sem coração, ela tá sempre ali visitando seu amigo em coma e desabafando com ele. Até que quem aparece ali pra visitar o garotinho também é sua psicóloga, o que deixa ela com a pulguinha atrás da orelha. Como a Wandinha fez um rabisco ilustrando o lugar que Gudi tinha mostrado pra ela, a nossa garota sem coração decide aparecer novamente em propriedade privada de Xavier e pedir ajuda pro melhor artista do mundo. O sorriso que o Felka abre quando ela pede ajuda pra ele é simplesmente algo que eu não consigo descrever em palavras. Coisa mais maravilhosa do mundo. Então ele mostra que também já fez um desenho do mesmo lugar e diz que é o portão ali da velha mansão Gates, a família que supostamente morreu um atrás do outro depois da morte de Geralt. Mas antes que eles possam se aprofundar demais nessa conversa, a mãozinha puxa o pano que está sobre um dos quadros ali do Xavier, e lá está Wandinha desenhada mais uma vez de uma forma magnífica, tocando seu belo violoncelo. E ela sai dali frustrada porque aparentemente não gostou nem um pouco dessa homenagem pela qual eu cometeria um crime para receber. Sabendo agora onde procurar,
A Wandinha se prepara para invadir mais um lugar, mas vê que o prefeito tá chegando ali e investigar várias denúncias de uma suposta luz acesa ali na mansão dos Gates. Então ela ouve a conversa do prefeito com o xerife e decide entrar no porta-malas do carro dele. Porém, antes que o prefeito possa fofocar o que ele descobriu, ele é brutalmente atropelado, o que deixa ele entre a vida e a morte. Wandinha se aproveita da vontade do cachorro pidão de ver ela e da vontade da Enid de fazer coisas de garota e acaba montando uma expedição para a velha mansão sem que eles saibam. Ele é nosso motorista do Uber? Peraí, Uber? Achei que a gente fosse sair. E chegando lá, eles descobrem o quarto da irmã mais nova de Geralt, que eu vou chamar aqui carinhosamente de Laurinha Gates. E tudo ali está perfeitamente intacto ali. Ou seja, parece que alguém que até então estava morto está vivinho da Silva novamente. Mas aí o monstro aparece e supostamente ataca Tyler e as duas amigas têm que sair dali correndo. E tentando fugir, elas descobrem ali no porão todas as partes roubadas dos corpos das vítimas. Ou seja, bingo. Elas descobriram que a resposta para tudo tá bem ali naquela casa. Tyler, por uma coincidência do destino, acaba só com os arranhões no peito em vez de totalmente destroçado como as outras vítimas do monstro. Mas ninguém ali se atenta muito a isso. Pelo contrário, a Wandinha faz questão de fazer curativos nele. E quando a Wandinha leva o xerife ali pra mostrar o que ela achou, tudo ali tinha sumido misteriosamente, deixando ela com o mesmo sentimento da Candace de Phineas e Ferb. A Wandinha toma um esporro muito grande novamente da diretora, que já não aguenta mais as peripécias dela, e Enid fica extremamente magoada com a Wandinha por ela ter cuspido e pisado na amizade dela, tendo enganado ela e levado ela pra uma missão de quase suicídio. Você usa todo mundo pra conseguir o que quer, mesmo que isso os coloque em perigo. A gente podia ter morrido por causa da sua ridícula obsessão. Mas não morreu. O que faz a nossa loba deixar aquele quarto só pra Wandinha, provando que Good estava certa, que aquele poder ali da Wandinha vai acabar deixando ela sozinha. Ou às vezes apenas a falta de consideração, porque não se pode ficar culpando coisas sobrenaturais e destino pra sempre. Alguém na calada da noite acaba desligando os aparelhos do prefeito e ele morre de uma vez por todas, levando consigo toda a fofoca que ele tinha pra contar pro xerife, que com certeza mudaria todo o rumo daquela investigação. Então ali no funeral, Wandinha fica de olho em todos, igual um metaforando, buscando uma mini expressão facial de culpa em alguém que supostamente seja um assassino. Até que ela encontra um cara estranho ali e o segue até a mata. E com isso, ela encontra seu titio Chico. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Que ajuda a descobrir que o monstro que ela tá procurando é um Hyde, e que existe um livro secreto ali no clube dos Belladonna que fala sobre essas criaturas. Ela vai lá atrás disso e aproveita que o Xavier tá ali dando bobeira pra acusar ele de ser um monstro mais uma vez. O homem que não aguenta mais ser chamado de mentiroso simplesmente sai dali com muita raiva, e ela enfim acha esse livro dentro de um cofre ali escondido na parede, atrás de um quadro. E com esse livro em mãos ela descobre que o Hyde serve à pessoa que libertou ele, ou seja, então agora ela está procurando por não um, mas dois assassinos. Então ela novamente vai atrás de Xavier, que só quer pintar isolado no meio da floresta, e começa a rastrear ele com a ajuda de seu titio. E eu vi alguns comentários dizendo que o Xavier não saía do pé da Wandinha, mas é ela que comete 300 crimes pra ficar stalkeando ele e provar que tá certo. Então, seguindo o nosso artista injustiçado, titio e sobrinha descobrem que ele estava indo encontrar a psicóloga no meio do nada ali. E pra Wandinha agora todo o mistério foi resolvido. Xavier é um monstro e a psicóloga é seu mestre. E achando que ela já sabe de toda a verdade, ela decide se dar o luxo de sair com Tyler para um encontro na cripta do Cragstone para uma linda sessão de cinema, assistindo Legalmente Loira. Ninguém nunca te levou pra um piquenique dentro de uma cripta? Enquanto ela volta pro seu quarto após essa sessão de tortura, ela vê Mãozinha esfaqueado ali na parede, porque ela saiu esfregando na cara de todo mundo que ela tinha um livro secreto em mãos e agora ele foi roubado. Mas por sorte, seu titio Chico consegue reviver a Mãozinha, numa das cenas mais tensas e tristes da série toda. Se você morrer, eu vou te matar. Não suportando o fato de terem machucado seu pet, Wandinha invade mais uma vez propriedade privada para incriminar dessa vez a psicóloga, dizendo que ela descobriu que ela é Laurinha Gates, que voltou para se vingar de todos e que Xavier é um monstro dela. E que não adianta mais esconder porque a mamata acabou e ela sabe de toda a verdade. A psicóloga acha que Wandinha tá ficando bem doida da cabeça, até porque a maior prova que ela tem contra eles é o fato de que o Xavier consulta com a psicóloga. Mas eles vivem numa cidade minúscula, ou seja, qualquer pessoa que tem um mínimo problema
problema mental vai se consultar com a mesma psicóloga. Então isso não prova absolutamente nada. Mas então a Wandinha sai dali após acusar aquela pobre mulher de olhar penetrante de várias atrocidades e ela acaba sendo atacada pelo monstro e morta. Mais uma pessoa inocente que foi acusada injustamente e que se ferrou muito nisso. Mas sem parar um pouquinho e pensar nos fatos que ela tem ali, Wandinha passa por cima da razão e só deixa a raiva e uma certa arrogância tomar conta dela. O que faz ela novamente ir atrás de Xavier, que já não aguenta mais. E adivinha, agora ali no estúdio dele existem várias fotos e objetos roubados das vítimas do monstro. Coisas que apareceram de uma forma muito oportuna, se me permitem dizer. Justo agora que o xerife chegou ali, pronto pra prender ele como Hyde. E mais uma vez, nosso artista romântico é injustiçado, sendo que nem o teste do DNA tinha dado positivo, que poderia ser a maior prova dela contra ele. E achando que todo o mistério tinha sido finalmente resolvido, já que o Hyde tinha sido preso e aparentemente seu mestre tinha sido morto, Wandinha resolve se render à puberdade e vai encontrar Tyler. E eles se beijam e ela tem uma visão que mostra que na verdade, ele é um monstro e que matou a psicóloga, pessoa essa que não tinha nada a ver com a história. Mas uma coisa que Wandinha não pode negar de forma alguma é que seu primeiro beijo foi com certeza inesquecível. Claro que o primeiro garoto que eu beijei seria na verdade um monstro psicopata e assassino em série. Acho que eu tenho um tipo. Agora que Wandinha sabe quem que é o verdadeiro monstro, ela chama Tyler pro meio da floresta e arma uma emboscada com os amigos dela, levando o Hyde pra invadir novamente o ateliê de Xavier pra torturar ele ali até que ele se transforme. Wandinha, o que vai fazer? Uma tortura de leve. Não esquenta, não vai deixar marca. Mas como os acompanhantes da nossa gótica não têm estômago nenhum para fazer essas brincadeiras de quase morte com alguém, eles decidem desistir no meio do caminho e vão lá fofocar pra diretora que Wandinha tá fazendo bagunça na floresta. Então ela liga pro xerife que vai ali resgatar o filhão dele e leva eles pra delegacia. A Wandinha mais uma vez toma um esporro daqueles e quando ela tá indo embora, o Tyler pede pra falar um pouquinho com ela. E nisso, aquele cachorrinho pidão se revela e confronta ela dizendo que nossa gótica perdeu aquele jogo por mais que ela esteja certa. O lobo pede. E aqui temos uma lição pra vida toda. Sempre desconfie de gente boazinha demais. Nunca estão bem intencionados. Wandinha acaba sendo expulsa da escola, mas antes ela quer resolver aquele mistério. Então ela vai atrás de Xavier na prisão, porque nem com ele preso ela deixa ele em paz. E quando a gente acha que ela finalmente vai se desculpar, na verdade ela pede ajuda pra ele. O cara literalmente preso, todo ferrado, por culpa dela. E ela ainda tem a audácia de jogar na cara dele que descobriu que na verdade, quem é o Hyde é o Tyler porque ela beijou ele. E como todo bom cidadão de bem, após perder tudo, Felka grita com Wandinha e diz que se ela realmente se importa com algo, basta ela ir embora, que aí a profecia não vai se realizar. Ouvindo finalmente algo que veio da boca daquele pobre artista, ela decide partir. E quando ela tá se despedindo da Enid, ela descobre que Eugene acordou. Então ela pede pra ele se despedir de seu amigo Zum Zum no hospital. Soube que me visitou o tempo todo. Nunca mais falei disso. Agora ele tá acordado e não se lembra de quase nada, exceto de que quem explodiu a caverna parecia estar usando botas vermelhas. Então com esse crime de moda em mãos, a Wandinha decide que ela tem uma nova suspeita. Então ela vai atrás da professora Norme ali da escola, que apesar de não ter tido muito destaque, ela sempre estava por ali rodeando aqueles alunos e todas as situações onde acontecia alguma coisa levemente importante. Então finalmente, após acusar metade da cidade de ser um monstro, Wandinha confronta alguém que realmente admite a culpa. A professora, na verdade, era a tão famosa Laurinha Gates, e ela quer vingança agora pela sua família morta, e porque ela também é uma verdadeira preconceituosa, que despertou o Hyde em Tyler, e tava usando ele pra causar todas aquelas mortes. E após revelar tudo isso, descobrimos que quem tá ali com Wandinha, na verdade, é a diretora transformada, e não o verdadeiro Tyler. Mas logo, ela é simplesmente morta, com o veneno de Belladonna, e nossa garota de trancinhas é nocauteada por uma pasada na cabeça.
Mãozinha vê aquele show de atrocidades e corre para pedir ajuda pra Enid, atrapalhando os amassos que ela tá dando ali com o namoradinho Medusa dela. Eugene naquele exato momento liga ali pra Loba e conta quais eram as suspeitas de Wandinha. Então ela e seu namoradinho se juntam pra ir atrás dos Belladonna, em busca de ajuda. Enquanto isso, a Wandinha tá lá presenciando o grande ritual de Laurinha Gates, de tentar reviver o Joseph Craigstone. E descobrindo também que as partes dos corpos coletadas pelo Hyde era pra isso. A única coisa que faltava para aquele maior preconceituoso de todos voltar à vida era o sangue da Wandinha, pra quebrar a magia que Good colocou naquela sepultura. Aquele velho rabugento se levanta dos mortos e a primeira coisa que ele faz é esfaquear a sua inimiga atual, logo sai dali com Laurinha pra tocar o terror na escola. Mas então Good aparece ali como fantasma e passa pelo amuleto da Wandinha, depois de alertar ela que ela deve acertar no coração do zumbi se ela quiser matar ele. E com isso nossa protagonista se cura e corre pra floresta. E lá ela dá de cara com o Tyler, que se transforma na frente dela, literalmente dessa vez. E essa cena deles frente um ao outro e esses olhos dele parecendo que vão sair pra fora é algo que eu acho bem mais engraçado que aterrorizante. Mas antes que ele possa matar a nossa querida Wandinha, quem aparece ali é Enid, se transformada em um lobisomem com um belo cabelo estiloso, que logo sai na porrada com Hyde, dando oportunidade para sua amiga fugir pra escola para salvar todos ali. Então a cena do desenho que a mãe do Rowan desenhou finalmente se realiza, com Wandinha ali frente a frente com seu inimigo de décadas. E quem aparece ali também, após ser liberto pela mãozinha, é Xavier, que tira uma flecha em Craigstone, mas que é devolvida de imediato. Mas então Wandinha entra na frente e pela primeira vez na série ela faz algo de bom em nome daquele artista injustiçado. Ela se recupera da flechada como se não fosse nada e parte para uma luta de espadas com um zumbi idoso, mas é derrotada. Só que antes que ela possa ser morta, Bianca, que superou o fato de ter perdido a corrida de barcos, esfaqueia aquele velho por trás, dando a Wandinha a oportunidade de acertar ele no peito, como o Good tinha dito pra fazer. Com isso então, aquele preconceituoso de merda finalmente é derrotado virando pó. Mas antes que elas possam pensar em alguma outra coisa, quem aparece ali é a famosa Laurinha, que levou uma arma. Trouxe uma arma pra uma luta de espadas. Deve ter sido a primeira decisão inteligente do dia. Mas antes que ela possa fazer algo, um enxame de abelhas aparece atacando ela. Enquanto ela tá ali dando tiros feito uma louca, tentando acertar alguma abelha no ar, quem aparece ali é Eugene. Porque sim, ele trouxe suas filhinhas pra salvar o dia, em nome daquela bela amizade que ele criou com a Wandinha. E tudo fica bem na medida do possível, mas os alunos têm que deixar aquela escola por um tempo. Afinal, grande parte da escola foi destruída naquela pequena batalha. E Xavier dá pra Wandinha um celular, pra ver se agora ela se liga um pouco nessa tal tecnologia que os jovens tanto falam. Pra quem sabe assim, ela mandar talvez nem que seja um emojizinho pra ele. Mas por esse celular ela descobre que ainda tem alguém stalkeando ela. Ou seja, Quarta-feira Addams ainda tem muitos mistérios pra resolver. E a série termina com o Tyler se transformando dentro de um carro blindado após ter sido capturado. E eu sei que essa cena era pra ser impactante, mas eu só consigo achar a coisa mais engraçada do mundo quando ele fica exatamente com essa cara no meio da transformação. E pra finalizar esse vídeo gigante, eu queria pedir a todos que tenham compaixão, que não maltratem artistas. A gente já sofre muito nessa vida pra ainda ter que aguentar mais injustiças. Passei a manhã inteira flertando, dando brecha e tentando parecer gata, escovando bichos mortos só pra você me chamar pra sair. Era isso que eu tava fazendo.